de três personagens na Bíblia, se é que um deles nós podemos dizer que é personagem, mas eu acho muito fácil de falar sobre eles. Primeiro sobre Deus, o Pai, o Filho, claro, Jesus Cristo, e por fim o Espírito Santo. Então, se você pegar, por exemplo, falar sobre Deus, Deus é soberano, os atributos de Deus, seu caráter, sua infinitude, sua soberania, seu poder, onipresença e tantos atributos que são ligados a Deus: Criador, sustentador, provedor, guardador de Israel, guardador da sua igreja, da sua casa, da sua família, da sua vida, você que está aqui nesta noite. Então Deus é tudo, Pai de todos, sobre todos e por todos. É fácil falar de Deus, porque Deus, Ele tem tantos atributos, tantas obras, todas boas obras, tanto amor para conosco, tanta coisa que Ele manifesta, por exemplo, através da natureza, da sua palavra, da sua vida, do que Deus faz para você, como Ele te sustenta, te guarda, como Deus te guia, como Deus te protege, ao mesmo tempo como Deus te corrige, como Deus te ensina. Falar sobre o Espírito Santo também é ótimo, porque o Espírito Santo, ele é consolador, e o Espírito Santo está sobre nós. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pode ter intelectualidade, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter academia, mas antes você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter muitas amizades, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele que é o inspirador, Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, Ele traz dons, Ele dispensa a nós, Ele nos usa, nos capacita, Ele que nos anima, Ele na verdade é a força. Pense, por exemplo, esta luz apagada, é simplesmente uma matéria, mas quando ela está acesa, porque tem uma força dentro dela, uma energia. Assim é a força, a energia do Espírito Santo sobre a minha, sobre a sua vida. E agora, falar de Jesus Cristo também é muito bom. Claro que você já leu os evangelhos, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Claro que deles endereçado a pessoas diferentes. Os estudiosos da Bíblia dizem que Mateus escreveu o evangelho endereçado aos judeus convertidos. Os estudiosos dizem que Marcos escreveu aos romanos convertidos, cristãos romanos. Os estudiosos dizem que Lucas escreveu o evangelho aos gregos. Você pode observar que o evangelho escrito por Lucas, ele é mais detalhista, porque Lucas pesquisou mais, porque tinha um público mais exigente. Então o evangelho de Lucas, ele é mais detalhista. E é claro, João escreveu seu evangelho aos gentios convertidos. Eu acho que se colocar regulagem igual do sem fio, acho que fica bom. Um pouquinho de agudo, tira um pouquinho do médio. Glória a Deus por isso. Então nós estamos aqui no capítulo 6, as palavras de Jesus. Quem é Jesus para você? Eu diria que você responderia para mim: Jesus é o meu Salvador. Isso, ficou ótimo. Você diria para mim: Jesus é o meu grande amigo. Jesus é o meu companheiro fiel. Jesus é que me instrui. Jesus é o meu mestre, porque sou discípulo de Jesus. Você teria várias e várias respostas. Você qualificaria Jesus de várias formas. Você me daria várias características sobre Jesus Cristo, esse homem do qual de Gênesis a Apocalipse fala sobre Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, de forma indireta ou direta, falaram sobre Jesus Cristo. Os historiadores falam sobre Jesus Cristo. A história secular fala sobre Jesus Cristo. Historiadores contemporâneos da igreja primitiva, por exemplo, Flávio Josefo, escreveu sobre Jesus Cristo. O ateu não crê em Jesus, mas fala sobre Jesus.
O cético duvida sobre os milagres de Jesus, mas fala sobre Jesus. Os blasfemadores zombam e riam de Jesus, mas de qualquer forma estão falando sobre Jesus. A filosofia não acredita muito sobre Jesus como santo, como divindade, mas de certa forma fala sobre Jesus. A sociologia vê Jesus como um líder social, palavras instrutivas das quais aquele homem distribuiu para a multidão, o repartiu o pão, cuidar das ovelhas, instruções, relacionamentos interpessoais. Então a sociologia estuda sobre Jesus. A história secular dividiu exatamente antes e depois de Cristo, embora alguns não aceitem isso, mas a maioria, claro, nós sabemos disso, fala sobre Jesus. Aqueles blasfemadores das redes sociais zombam de Jesus, mas falam de Jesus. Os céticos, os que não acreditam, os ateus, os estudiosos, os não estudiosos, os cultos, os intelectuais, não intelectuais, os pobres, os ricos, classes sociais, políticos, qualquer que seja, eles falam de certa forma sobre Jesus. Jesus está na música secular, claro, Jesus está na música sacra, Jesus está nos livros didáticos e, é claro, Jesus está nos livros religiosos, Jesus está nas palestras dos coaches, Jesus está nas pregações dos crentes, amém? Glória a Deus. Jesus, esse personagem interessante. Aí a gente pega a Bíblia Sagrada, o nascimento de Jesus Cristo. Foi uma época do qual aconteceu um alvoroço muito grande, porque o nascimento de Jesus causou alvoroço no meio social, no meio religioso. Os religiosos da época, eles começaram a ficar preocupados. O sumo sacerdote, do qual estava desviado da lei mosaica, dos princípios bíblicos, da verdadeira tradição, das quais a lei mosaica proferiu, estava distante. O sinédrio, o órgão político e cultural, social daquela época, que influenciava a sociedade, também ficou preocupado com Jesus. A área política, o rei Herodes, ficou muito preocupado, porque alguém disse que nasceu um novo rei. Que história é essa que está nascendo um novo rei? Se eu sou o rei da Judéia, eu sou o rei dos judeus. Então Herodes ficou preocupado. Que história é essa que está nascendo um novo rei? É criança? É. Mande matar todas essas crianças do sexo masculino. Jesus, ele trouxe também alvoroço, de certa forma, no contexto espiritual. Até os céus houve um alvoroço. Por quê, pastor? Porque Deus permitiu que miríades de anjos pudessem estar no espaço, e os pastores que estavam no campo viu aquelas legiões de anjos adorando, porque Jesus Cristo havia nascido naqueles dias. Jesus, quando criança, as pessoas começaram a conhecer Jesus. Jesus, ainda menino, é levado ao templo. O velho Simeão pega a criança, leva ao alto, glorifica a Deus, porque teve o prazer de pegar em suas mãos o novo rei de Israel. Jesus vai crescendo lá em Nazaré. Jesus começa então a ser usado por Deus. Com 12 anos de idade, Jesus vai a Jerusalém com os seus pais. E aí alguém percebe que aquele Jesus, 12 anos, adolescente, como alguém que está aqui nesta noite, já tinha algo diferente. Na lei, Jesus já tinha conhecimento sobre a lei, nas questões culturais, nas questões sociais. Note bem que Jesus, a criança Jesus, o adolescente Jesus, ele estava conversando com os doutores. Você não tem ideia do que é conversar com os doutores da lei na época de Jesus Cristo. Isso é raro, isso era para poucas pessoas, tinha acesso, oportunidade de conversar com os doutores da lei. De repente tem lá um adolescente de 12 anos conversando, debatendo com os doutores da lei. Aí Jesus vai crescendo, trabalha na carpintaria junto com seu pai. Então Jesus de Nazaré,
morando em Nazaré. Um certo dia, alguém lhe manda um convite para um casamento. E Jesus, aí o mundo começa então a perceber quem era o carpinteiro. Porque no primeiro casamento que Jesus é convidado, Jesus faz o seu primeiro milagre. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite para você jovem e que vai se casar. Não se esqueça de convidar Jesus para o seu casamento. Que Jesus seja o primeiro convidado. Que Jesus seja o convidado mais especial no seu casamento. E ainda quero te dizer algo mais. Não convide apenas Jesus como convidado para ir e voltar, mas convide Jesus para ir para o seu casamento e ficar na sua casa. Então os evangelistas começam a narrar sobre Jesus Cristo. Aparece Jesus na história para os judeus. Aí começa alguém a perceber que a sua palavra é diferente. Jesus, com autoridade, veio pregar a palavra de Deus, veio anunciar as boas novas da salvação, veio trazer ao mundo o evangelho, boas novas que transforma, que purifica, que instrui, que muda concepções, conceitos. Assim o evangelho. E Jesus começa a chamar homens para trabalhar, para servir, para discipular, para ser preparado para a seara do Senhor. E Jesus, um certo dia, passando perto do mar da Galileia, chama homens pescadores para ser discípulos. E Jesus começa então a ir nas aldeias, nos lugares, nas cidades pequenas, grandes, nos caminhos, em todos os lugares, pregando o evangelho do Senhor Deus, pregando o evangelho do Pai. Então a notícia começa a correr na região da Galileia. Está acontecendo alguma coisa. Surgiu um novo pregador na região de Nazaré. Surgiu um profeta. Profeta tem que ter autoridade. Profeta tem que ter palavra de Deus. Profeta tem que ter unção. Profeta tem que ter coragem. Profeta tem que ter audácia. E o melhor de tudo, o profeta precisa ter Deus na vida. Profeta de verdade é levantado por Deus, abençoado por Deus, guiado por Deus, aprovado por Deus. Aí todos começam a perceber, um grande profeta se levanta na região de Nazaré. Mas aquilo começou a importunar, então seus irmãos disseram, aqui é muito difícil você ficar aqui. Você precisa sair de Nazaré para outro lugar. É aquela história que o próprio Jesus falou, olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. Aí Jesus sai de Nazaré, e ele vai morar na região de Cafarnaum. Aí Jesus começa a ensinar as pessoas, as multidões. Mateus capítulo 4, diz que multidões da Judeia, da além do Jordão, de Samaria, de Decápolis, de todos os lugares da Síria, iam atrás para ouvir Jesus. Jesus sobe ao monte. E aí ele professa um dos maiores sermões de todos os tempos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Você conhece como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. É o maior sermão de todos os tempos. Jesus começa a falar com as multidões, multidões aflitas, multidões que precisavam de cura, multidões que precisavam de resposta, multidões que precisavam de justiça, de misericórdia, de direção, de luz, de unção, de amparo. Jesus começa a dizer, bem-aventurado vocês que choram, bem-aventurado vocês que têm fome e que têm sede de justiça, bem-aventurado vocês dos quais passam por perseguições, bem-aventurados os mansos de coração, os humildes, porque eles verão o reino de Deus. As multidões estão paradas aos pés do monte e um homem, um grande profeta que se levanta, o Nazareno, está em cima do monte, a multidão está estática. Jesus começa a falar sobre a lei mosaica, Jesus fala sobre o jejum, a oração, Jesus fala sobre o assassinato, Jesus fala sobre o divórcio. Aí Jesus começa a quebrar paradigmas. Jesus começa a quebrar paradigmas da lei judaica e dos costumes, das tradições das pessoas daquela época. Aí Jesus também fala para os discípulos, vocês precisam ser luz do mundo, sal da terra. Aí Jesus ensina, quando você for sacrificar a Deus, for jejuar, você for orar, ninguém precisa saber que você está orando.
Ninguém precisa saber que você está jejuando, ninguém precisa saber que você está consagrando, porque consagração é só você e Deus, o Pai e os filhos, o Senhor e os servos, o Criador e as criaturas. Isto é consagração. Aí Jesus, dentro do Sermão do Monte, também ele vai na parte social das pessoas, relacionamento, perdão. Jesus fala, olha, você que gosta de julgar o seu próximo, cuidado, não julgue para não ser julgado. Aí Jesus fala também do valor que nós temos que dar às coisas que nós recebemos de Deus. Os talentos que você recebe, as coisas santas, os dons que você recebe, coisa santa, ministério que você recebe, coisa santa. O prazer de estar na igreja, coisa santa. O seu nome no cartão de membro, coisa santa. O seu nome escrito no livro da vida, coisa santa. As profecias que você recebe de Deus, coisa santa. E Jesus disse, olha, não dê aos porcos as coisas santas. Não saia por aí espalhando coisas que são particular do ministério da igreja. Não saia por aí dizendo para o mundo profecia que você recebeu. Se fosse para o mundo ouvir, Deus diria a nível aberto para todas as pessoas. Estou dizendo algo que está no Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7. E Jesus professa o Sermão do Monte. Ele desce do Sermão do Monte. Antes que ele desce de lá, um leproso estava observando aquilo, ouvindo as palavras. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O leproso chega diante dele, não pede nada, não murmura, não reclama, o leproso adora. O leproso fétido, impuro, condenado à morte, desprezado, sem ninguém, dependia das esmolas, sem casa, sem família, sem convívio social, sem poder ir ao templo, sem poder chegar pelo menos dentro dos portões da cidade, porque ele tinha que ficar fora. Mas a melhor coisa que ele fez, e a principal, ele adorou a Jesus Cristo. Mateus prossegue nessa história. E aí vem João. João escreve um evangelho mais resumido, porque João, por exemplo, não cita parábolas. As grandes parábolas de Jesus você encontra, por exemplo, em Lucas, ensinamentos, porque Jesus, ele observava circunstâncias, ocasiões, situações para poder pregar. Em tudo, Jesus é exemplo para nós, porque nós somos pregadores, nós temos que estar atento às situações. Você quer ganhar alma para Jesus? Esteja atento às situações, circunstância, convivência com as pessoas, momento certo, lugar certo, abra a sua boca e fale o Evangelho. Então, João, resumidamente, escreve o seu Evangelho aos gentios convertidos. Acho interessante porque o capítulo 1 do Evangelho escrito por João, ele faz já uma análise do Antigo Testamento, da lei até chegar na graça. Primeiro ele fala sobre o verbo, um verbo que no passado era apenas verbo, mas o verbo naquele tempo havia se feito carne. E ele diz, olha, o verbo agora se fez carne, o melhor de tudo, ele habitou entre nós. Aí João ainda no capítulo 1 ele diz, olha, a lei muito boa, ela veio através de Jesus Cristo, mas a graça veio exclusivamente através ou melhor dizendo, a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. A graça não despreza a lei, porque o próprio Jesus disse, eu não vim mudar a lei. A graça não repudia a lei. A graça não deve detestar a lei. A graça não deve ignorar os padrões da lei. A graça não deve repudiar a lei, porque a lei foi dada por Deus. Então Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim rasgá-la. Eu não vim dizer para vocês aqui que a lei está errada. Eu não vim dizer para vocês que Moisés está equivocado, que os profetas estavam errados. Eu não vim dizer para vocês que os salmos são apenas poesias, cânticos, devem ser ignorados. Eu não vim dizer para vocês que o livro de Jó é apenas uma fantasia, mas a lei está completa dentro de todos os escritos do Antigo Testamento. Aí João diz, olha, a lei veio através de Moisés, porque Deus que deu, mas agora chegou a graça, e a graça veio através de Jesus Cristo. E esta graça entrou no mundo, alcançou o povo daqueles dias, e graças a Deus atravessou os séculos,
enfrentou resistências políticas, sociais, culturais, econômicas, ideológicas, religiosas, espirituais, ministeriais e todo tipo de tribulação que você possa imaginar, e graças a Deus que a graça chegou até mim e até você. A graça, ela atravessou ideologias, governos, monarquia e tudo aquilo que você possa imaginar. A graça superou o período da idolatria, a graça superou o período das luzes, da filosofia, que quando pensava que agora a graça acabou, mas a graça estava lá, porque a graça não morre, ela veio através de Jesus Cristo. Aí João continua escrevendo, capítulo 3, ele fala uma coisa interessante, porque ele diz, olha, Deus, o Pai, o Criador, Ele nos ama tanto, Ele gosta tanto das pessoas, gosta tanto do mundo, dos pecadores. O amor dele é tão grande, a benevolência, a complacência, a misericórdia é infinita. Ele não leva em conta nossos pecados, nossas palavras indevidas, nossas atitudes impensadas, nossa mente conturbada, perturbada. Se fosse colocar na balança, ficaríamos perplexos. Se fosse, por exemplo, no dia do rei Belsazar, todos nós ficaríamos aqui perplexos, porque seria várias mãos escrevendo aqui contra nós. Mas aí João escreve no capítulo 3, versículo 16, porque o Pai ama tanto que enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. João, ainda no capítulo 3, ele registra o primeiro milagre de Jesus. Casamento, Jesus vai lá, você conhece a história. Jesus sai de lá, volta, toda a fama sua já correu pelaquela região. Alguma coisa está acontecendo, um homem chega no casamento e apenas fala alguma coisa e a água transforma em vinho. Ele não grita, não pula, ele não subiu no pináculo do templo para pular de lá, ele não bateu palmas, ele não gritou, ele não esgoelou, ele apenas ordenou, porque milagre não precisa disso, é apenas autoridade, unção, relacionamento com Deus, confiança e fé. Porque todos os milagres que Jesus fazia com as pessoas, ele pergunta, você crê? Você tem fé? Você crê? Você acredita que eu posso fazer? Aí as pessoas diziam, sim, eu creio, eu tenho fé. E aconteciam os milagres. Então Jesus transforma a água em vinho. Aí as multidões ficam perplexas, porque as multidões eram multidões como nós, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, pessoas com vida conjugal, com problemas, com relacionamentos quebrados, laços quebrados, desfeitos, pessoas com alma vazia, doentes, choronas, pessoas assim como nós, que às vezes não tinham pão para comer, pessoas assim como nós, que era desprezada, ignorada, repudiada pelos outros, pessoas assim como nós, que passamos por enfermidades, que choramos, que clamamos, que queremos uma resposta de alguém superior, que queremos alguém que abre uma porta, que nos atenda, que tenha uma palavra, que esteja do nosso lado, que ofereça o ombro para nós, pessoas que estendam a mão para nós. As multidões dos dias atuais não são diferentes das multidões dos dias de Jesus Cristo. Nos dias atuais temos multidões que imploram por milagres. Nos dias atuais nós temos multidões que estão doentes, que deitam na sua cama e não conseguem dormir, que se viram de um lado para outro, e às vezes alega que é o calor, mas não é, é falta de paz no coração, é preocupação, é dúvida, é desilusão, é incerteza, é problemas, e mais problemas, e lutas, insegurança, dúvida, incerteza do amanhã, desconfiança, violência e tantas outras coisas. As multidões dos dias atuais são assim, estão em busca de resposta, estão em busca de confiabilidade, estão em busca de segurança, estão em busca de direção, estão em busca de luz, estão em busca de paz para os seus corações. Então as multidões correram atrás de Jesus Cristo, saíram das suas casas, assim como nós. Uma vizinha disse, olha, tem alguém que chegou em Cafarnaum, as pessoas estão dizendo que ele faz milagre, mas não é só milagre, ele também prega, ele ministra, e tem mais, a palavra dele tem autoridade.
Ele não simplesmente repete as coisas como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei, que conhecem e repetem. Mas ele repete, mas tem uma coisa diferente, tem autoridade através do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus Cristo. E eu aqui quero abrir um parênteses para você. Quer pregar com autoridade? Pregue com unção. Quer cantar com autoridade? Pregue com unção. Quer profetizar com autoridade? Pregue com unção, cheio do Espírito Santo de Deus. Então as multidões correram em direção a Cafarnaum. Mas era muita gente. Jesus pega o barco, sai de lá, atravessa o lago da Galiléia, vai para Tiberíades. Depois ele volta, as multidões percebem que Jesus não estava mais lá, correram, foram atrás de Jesus Cristo. Aquelas multidões, elas dão um grande exemplo para nós. Qual é, pastor? Que se você quer milagre, você tem que ir atrás. Você quer uma porta aberta, irmão, você tem que ir atrás e bater na porta. Quem abre a porta é Deus, quem bate é você. Quem te coloca no emprego é Deus, mas quem vai atrás do emprego é você. As pessoas queriam milagre, mas elas não iam receber milagre ficando na Judeia, ficando em Tiberíades, ficando na Síria, ficando na Fenícia, ficando em qualquer lugar, além do Jordão, de Decápolis, de Genezaré, qualquer outro lugar, não ia. Elas foram atrás de quem pode dar uma resposta para elas, e alguém era Jesus Cristo. Aí Jesus percebe que a multidão estava cansada, e a multidão estava com fome. Então Jesus diz para os discípulos, como é que nós vamos fazer para dar pão ao faminto? Mais um exemplo que eu aprendo com Jesus Cristo, dai pão àquele que tem fome. Crente, dá pão àquele que tem fome. Obreiro, dá pão àquele que tem fome. Líder, dá pão para aquele que tem fome. É nosso dever. Se temos pão, dai pão para aquele que tem fome. Eu estou dizendo aqui nesta noite, claro, nos dois sentidos, principalmente no espiritual. Você tem pão, as multidões estão famintas atrás de pão. Seu vizinho está procurando pão. Alguém no meio da tua parentela está precisando de pão. Talvez o teu patrão está suplicando por pão. Teu colega de trabalho, teu professor, teu amigo, talvez até o teu pai, a tua mãe, o teu filho, está clamando, eu preciso de pão. Aí Jesus percebe e diz, como é que nós vamos fazer? A multidão é muita gente. Como é que nós vamos fazer? Porque nós não podemos despedir o povo com fome. Porque se o povo é despedido com fome, eles vão morrer. Se a gente não tiver cuidado, pessoas estão morrendo perto de nós com fome. E o pão está na nossa mesa. O pão está no nosso coração. O pão está na nossa mente. O pão está aqui. Se nós não tivermos cuidado, as pessoas voltarão para a Judéia e morrerão no caminho. Se nós não ficarmos atentos, multidões perecerão no deserto, nos vales, no sol quente, porque não receberam o pão. Se nós, pastores, não tivermos cuidado, as igrejas voltarão sem pão. Se você, pregador, não tiver cuidado para oferecer o pão que Deus te deu, a multidão vai embora, faminta, em busca de pão. Aí alguém diz, olha, tem um jovem aqui que tem alguma coisa. Já é o suficiente. Porque, claro, os milagres acontecem desta forma. Deus pega coisa pequena para fazer grandes milagres. Deus pega o menor como Davi para fazer o maior. Porque às vezes Deus escolhe o menor da casa. Aquele que está atrás das ovelhas. Aquele que está atrás do sereno. Aquele que está atrás dos vales, atrás das montanhas, que não tem holofote. Aquele que não tem seguidor na rede social. Aquele que nem rede social tem, mas Deus pega o menor. Aí alguém diz, tem um jovem aqui, ele é desconhecido, mas ele tem alguma coisa. Você tem alguma coisa para Deus? Amém por isso? Então Jesus diz, chama ele aqui. Jesus ora, você sabe a história, o pão e o peixe se multiplicam e a multidão é alimentada.
Aí no capítulo 6, Jesus aproveita a oportunidade, porque nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá. A multidão está ali, a multidão queria pão. Aí Jesus agora pensou, agora eu vou falar do pão da vida, o alimento espiritual, aquele que ninguém pode tirar. No capítulo 6 ele começa a falar do pão da vida, e ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus está falando agora sobre alimento. O que é alimento, pastor? Alimento é necessidade. Alimento é aquilo que nós precisamos, é sustento. Alimento, claro, você sabe, é proteína. Sem alimento não há continuidade da vida. Sem alimento vamos perecer. Sem alimento a igreja perece. Sem alimento o líder, o teu departamento perece. Sem alimento, professor, os teus alunos na EBD perecem. Sem alimento. Por quê? Porque o povo está em busca de alimento. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta? Como é que nós vamos se alimentar de Jesus? Não temos nem como enumerar tantas coisas que Jesus nos oferece como alimento. Vamos pensar, por exemplo, nos mandamentos de Jesus Cristo, na doutrina. Você já leu as palavras de Jesus Cristo? Como é que ele nos instrui? A fartura, a riqueza dos seus mandamentos, das suas instruções. Se nós atentássemos para as palavras de Jesus Cristo, porque Jesus fala sobre convívio social, prática ministerial, valorização da chamada ministerial. Jesus fala sobre ganhar almas. Jesus fala sobre ter cuidado com ovelhas que estão lá fora. Jesus fala sobre talento que nós perdemos dentro da igreja, que é a dracma perdida. Algo que é valioso, algo que é talentoso, algo que é dado por Deus. E às vezes não valorizamos e perdemos lá fora, não, pastor, perdemos dentro da igreja. Isso é alimento que Jesus nos dá. Aí Jesus disse, olha, quem de mim se alimenta, 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 alimenta. Multidões precisam se alimentar de Deus, alimentar da sua palavra, alimentar das suas instruções, alimentar dos seus ensinamentos, alimentar da sua doutrina. Alimentar é atrás de Jesus, alimentar de Jesus é buscá-lo, Ele. Alimentar de Jesus é estar mais perto dEle e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, teu discípulo, o Senhor é o meu pastor. Alimentar está ligado na videira, porque Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se os ramos não estiver ligado na videira, o alimento perece, o ramo é cortado, é lançado fora. Mas se o ramo estiver ligado diretamente na videira, recebe água, alimento, proteína, revelação, unção do céu. Aí Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, então multidões, alimente-se de mim. Ele disse, olha, vem a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele diz, eu sou a água da vida. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o Messias. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é alimentar de Jesus. O estudo secular é bom. Tudo que você imaginar para crescimento intelectual é bom, contribui até no seu ministério. Você deve crescer horizontalmente, porque o conhecimento é horizontalmente, a sabedoria vem do céu. E nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas o conhecimento não anula a graça, e a graça é em Cristo. E quando nós estamos na graça, estamos nos alimentando de Cristo. Quando nós não alimentamos de Cristo, ficamos uma vida mecânica, uma vida mórbida. Quando nós não alimentamos de Cristo, nós corremos o risco de sermos cortados da videira. Mas Jesus diz o contrário, olha, quem de mim se alimenta, aí ele complementa, também passa a viver por mim. Porque quando nós nos alimentamos de Deus, de Cristo, é Cristo que nos guia, é Cristo que nos direciona,
é Cristo que nos instrui. Eu vou em tal lugar se Cristo quiser. O meu ministério é Cristo que abençoa. A minha casa é Cristo que abençoa. A minha vida particular é Cristo. A direção dos meus negócios é Cristo. A minha vida sentimental é Cristo. As minhas pregações centradas em Cristo. O meu louvor em Cristo. A minha vida para Cristo, com Cristo, só nele. Quem de mim se alimenta passa a viver por mim. Aí, aquilo que Paulo falou, o velho homem morre, surge uma nova criatura. Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui nesta noite pessoas que são novas criaturas em Cristo Jesus. O velho homem morreu, aquilo que não prestava. Eis que vejo aqui nesta noite pessoas que estão sendo alimentadas por Cristo. Interessante que Cristo tem sempre coisas diferentes para as nossas vidas. Cristo tem sempre novidade para nós. Cristo tem sempre novidade para o nosso coração, para as nossas vidas. Portanto, nesta noite quero dizer a você, as palavras de Cristo são alimento. As instruções de Cristo são alimento. A doutrina de Cristo, o exemplo de Cristo, o amor de Cristo, a salvação que veio de Cristo, a companhia de Cristo, porque Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E vamos estar em Cristo se nós perseverarmos até o fim. Que você possa estar ligado em Cristo, que você possa nesta noite estar sendo alimentado por Cristo, ligado na videira verdadeira, e assim você será mais do que vencedor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor.